fundamentos estruturais da capelania, diplomacia e juiz de paz. Não adianta você aprender a capelania prisional, hospitalar, a capelania educacional, para você ir lá visitar a escola, onde o moleque está fumando e gritando com o professor também não sabe lidar. Não, você precisa aprender a base, senão você vai construir essa casa de maneira errada e vai ser difícil ter acesso. Então, acesso é o diferencial. Eu quero citar aqui para você, de início, homens como Martin Luther King, foi um grande diplomata civil e humanitário, além de pastor. Não foi capelão, não foi juiz de paz, foi um grande diplomata. O diplomata ele defende direitos civis e humanitários, ele defendia a igualdade racial, fazia mediação, era uma voz entre o povo e o Estado, o povo e o governo. Então, assim, exercer o governo, exercer a posição de liderança no mundo físico, também precisa ser tomada primeiro no mundo espiritual. Então é necessário o quê? Decisão. Ele tomou uma decisão e ele exemplifica essa decisão através da frase mais célebre, uma das frases mais conhecidas do mundo, que é I have a dream. Eu tenho um sonho. Pode anotar. Inclusive, nós citamos aí no grupo do Facebook Abacuque, eu deixei bem claro no texto que apesar de você ter muito conhecimento e nós respeitarmos o seu conhecimento, veja bem, a Bíblia fala, escreve em placas grandes em Abacuque. Parece que é ali que nasceu o outdoor, né? O marketing. Até quem vem de longe possa ver. Até quem vem de longe possa ler. Escreve. A Bíblia só chegou até nós porque alguém escreveu. O nosso cérebro, ele armazena muita coisa inconscientemente. Mas conscientemente, a gente não consegue armazenar. E o cérebro, a primeira impressão, ele rejeita. Na segunda, ele fortalece. Então, primeiro você toma tombo para depois aprender a andar. Primeiro você ouve, aí você escreve, aí você lê, aí você pratica, então você se torna um professor. Uma pessoa apta para ensinar. Primeiro passo do fundamento da capelania é capelania no meu lar. Então, um versículo muito poderoso que diz, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Um outro que diz, uns confiam em carro, outros em cavalo, nós confiaremos em Deus. É uma pregação isso aqui? Isso aqui não. Se primeiro a sua casa não for o lugar onde você aprende a fazer a diferença, dificilmente você vai fazer a diferença em outro lugar. Eu e a minha casa, eu e a minha alma. A primeira casa que tem que ser discipulada com equilíbrio, com paciência, com postura, com longanimidade, é a minha alma. Essa é uma casa que precisa ser fortalecida na rocha. Então, uma das premissas daquilo que nós ensinamos é a minha alma. Então, às vezes você precisa de um tempo de terapia, um tempo de calma, um tempo de estudar nossas apostilas. Eu estou fazendo agora, nesse momento, pós em psicologia clínica e psicanálise clínica, além das outras formações e graduações que eu tenho, decidi fazer. Coloquei alguns assuntos que eu achei super interessante, como a matéria aconselhamento. Vale a pena você ver o vídeo ou ler a apostila. Sentar, ler, marcar, estudar. Isso vai fazer diferença. O primeiro a ser evangelizado é você. Do que adianta ganhar o mundo inteiro, fazer capelania no mundo inteiro, viajar o mundo inteiro, fazer diplomacia no mundo inteiro, se eu perder a minha alma. Então, veja, vocês que me conhecem sabem, eu viajei 21 países, eu morei em 4 deles, em Paris, na França, em Düsseldorf, Dortmund, Essen, Berlim, na Alemanha, eu morei em Moscou, na Rússia, e morei nos Alpes, na Itália. Tem muitas fotos no Instagram, Facebook, você pode ver. E veja bem, não adianta eu viajar o mundo inteiro se eu perder a minha própria alma. Então, não adianta ganhar o mundo inteiro se eu não estiver preparado. Então a gente precisa aprender a lidar. Quando eu falo que o ser humano é bio, quando eu voltei para o Brasil, eu tive uma depressão. Fui no psiquiatra, fiz exame de sangue, era química. Era falta de vitamina D e falta de ômega 3, peixe. Eu comecei a comer peixe, tomar ômega 3, tomar sol, caminhar, resolveu. Era química, e 60% das depressões são químicas. Nosso corpo é bio. Como é que Deus é obrigado a fazer algo no mundo do espírito se na carne ele já ensinou o que é que nós precisamos fazer? Aí eu costumo dizer, se Elias estava num lugar escuro e sem comida,
Jesus andava sempre à beira da praia, comendo peixe, ômega 3, e andando no sol, vitamina D. Então, como espiritual, podia fazer milagres, mas como ser humano, respeitava as limitações que o ser humano tem. Então, antes de ser capelão hospitalar, antes de ser capelão militar, entre outros, você precisa ser capelão da sua própria alma, capelão da vida do seu filho, capelão da sua família. Ah, mas eu não sou, mas eu não consigo, ah, eu perdi o contato, ah, eu me divorciei, me separei e tal, etc. Eu posso ser capelão, mas eu sou líder na igreja. Claro que pode, desde que você aprenda a lidar com os seus sentimentos. Porque o diabo vai querer usar sentimento de culpa, vai soprar no seu ouvido, vai querer travar você. E você precisa ter uma meta, você precisa ter um objetivo, você precisa ter uma busca em fazer esse curso. Saber usar, saber ter postura. Então, essa é uma outra pergunta que não quer calar. Qual a sua meta? Como capelão, diplomata e juiz. Primeiro, eu quero alcançar minha casa. Como juiz de paz, eu quero fazer casamento. Como diplomata, eu quero viajar o mundo. Eu não sei se você sabia, todo aeroporto, navio, eles têm um capelão. Eles têm alguém que dá socorro. Todos os presidentes da República dos Estados Unidos da América tiveram conselheiros espirituais, que a priori eles eram pastores, capelães, líderes. O Billy Graham foi conselheiro de vários presidentes da República dos Estados Unidos da América. Não é à toa que ela é a nação número 1 do mundo em tecnologia, é a nação número 1 que se desponta em filmes, em tudo que a gente pensa. Uma nação que sempre teve o Senhor como sua premissa. Tem os seus problemas, sim, mas não vamos entrar no mérito da questão, obviamente que não. A questão é fazer a diferença. Por isso estou citando ele. Homens que se tornaram grandes humanitários, como Bill Gates, como o Steve Jobs, homens que doaram milhões, a própria Angelina Jolie, grandes homens, decidiram entregar a sua vida por uma causa, se tornaram o quê? Diplomatas civis e humanitários. Então, tem coisa que você já faz, tem coisa que você já é, mas você não tem o quê? Um registro. Não existe um reconhecimento, não existe um órgão, não é? Nossa carteira agora no meio aqui está um pouquinho diferente por conta da nossa convenção, né, internacional de diplomacias, né, que envolve todos. Qual que é a ideia do porta-cédula? Usar ele assim, nós vamos falar daqui a pouco. Então tem algumas carteiras aqui. Você ser diplomado, não é? Você sentar, pega o seu diploma, pegue o seu diploma, compre um porta-retrato, coloca ele na parede, não é? Então, assim, ame aquilo que realmente Deus tem colocado nas suas mãos. Saiba exatamente como usar as ferramentas que estão nas suas mãos. Certa vez, um homem disse aos seus soldados, quando eles iam passar por um campo de madrugada, e ele disse para ele, olha, amanhã vai estar escuro, vocês não vão ver nada. E amanhã vocês vão ter duas notícias, uma boa e uma ruim. Ele falou, nós vamos passar por esse campo e peguem todas as pedras que você puder. E o pessoal não entendeu nada, a maioria obedeceu, pegaram todas as pedras. Quando eles acordaram, era um campo que eles só conseguiriam passar de madrugada, porque de dia seriam vistos, e não era um campo minado, aliás, era um campo de pedras preciosas. E eles tiveram uma notícia ruim, eu não sabia que era a pedra, é a notícia boa. Quando o capitão deu, todas as pedras que vocês pegaram eram pedras preciosas. E qual era a notícia ruim? Se eu soubesse, eu podia ter pego mais. Então, às vezes a gente está recebendo muita oportunidade boa, mas a gente não aproveita. A ideia é definir uma meta. Uma meta, porque se você define uma meta, aí nós temos o próximo passo, que é o quê? Resultado. Produza resultado. Um dos nossos alunos estava comentando, há 25 anos eu faço casamento, mas é sempre tão difícil a cada casamento conseguir fazer com efeito civil. Então o curso é para você aprender, você vai ter toda a aula de juiz de paz, é para você aprender
como fazer um casamento com efeito civil. Use o seu distintivo, use a sua carteira, tenha a sua postura, se vista. O ser humano é sinestésico, auditivo e visual. A maioria das pessoas é muito mais visual, outras é muito mais pelo que ouve, e outras têm que tocar. Por isso a pandemia fez muita gente sofrer por conta da sinestesia. Costumou tocar um abraço, e é provado cientificamente que um abraço de 30 segundos ativa os neurotransmissores para gerar a sensação de bem-estar, de conquista, de problema resolvido. Então dá abraço, e nessa pandemia não se pode abraçar. Você veja que o ser humano, ele tem os três, mas o ser humano, a maioria, ele é inclinado àquilo que ele vê. Então a sua postura, a roupa que você veste, a forma que você fala, faz toda a diferença. Teu comportamento, a sua entonação de voz, sabe? São coisas que deveriam estar na nossa cultura, mas não está. Então é muito importante o visual. Eu quero contar nesse quesito diplomacia civil e humanitária, a importância, e eu quero contar uma experiência. Certa vez eu fui para Londres e eu ia visitar uma comunidade lá, um amigo, uma igreja. Eu tinha uma carta com um documento dele, e quando eu cheguei ali na imigração, naquele quiosquezinho de vidro, o rapaz me olhou e eu vi do lado uma mulher sendo deportada. Tava de tênis, até umas roupas de marca, mas não sei, foi deportada. E ele olhou e falou: quanto você trouxe de dinheiro? Quem já viajou internacionalmente sabe que eles perguntam. E eu disse: 500 euros. Ele falou: só isso? Eu falei: mas eu tenho cartão internacional. Ele falou: é o que todo mundo fala, mas eu não sei quanto limite tem. Não tem como acessar a sua conta. Ele conferiu meu passaporte, colocou lá naquela maquininha, e eu falei: pronto, agora eu vou ser deportado. Aí eu falei: mas eu tenho uma carta aqui, porque ele me pediu um voucher do hotel que eu ia ficar. Eu falei: não, eu estou ficando na casa dessa pessoa, tenho o documento dela, é britânico, e eu vou ficar lá, então eu não vou gastar com voucher de hotel. Ele falou: ah, tá bom. E ali você tem câmeras, as pessoas observam você de longe o tempo todo. Hoje tem mecanismos no aeroporto de Londres que eles reparam nas expressões faciais, na linguagem que o seu corpo está emitindo, se você está nervoso ou não, para realmente te investigar. E ele olhou na minha mão e viu um relógio e falou: relógio bonito, hein? Eu falei: eu ganhei de um amigo na Suíça, etc. Eu falei: o seu também é um Panerai. Ele tinha me falado, eu tinha conhecido. E eu falei: eu também sou diplomata civil. Nós fazemos um trabalho civil humanitário e de capelão. Ele: capelão, conheço. Pegou a carteira, olhou, e aí eu tinha junto aqui o meu RG, não era essa credencial. Aí eu tirei a credencial que estava na minha outra carteira, mostrei, ele olhou, porque a mesma numeração que estava em uma estava em outra, minha carteira não estava vencida. Ele viu o brasão, ele subentendeu que era uma autoridade. Eu estou falando do ser humano visual, que eu era uma autoridade, ainda que eclesiástica, ainda que civil e humanitária, ainda que uma autoridade que faz casamento. Eu tenho uma identificação como a dele. E o que aconteceu? Eu tive a minha liberação imediata. Carimbo ali, aquele carimbozinho verdinho de London. Numa situação totalmente imprevisível, onde documento, todo mundo sabe que um policial de imigração tem muita autoridade para liberar ou não uma pessoa, onde um problema poderia se tornar maior. Foi um problema o quê? Pequeno, por conta do quê? A postura, a roupa, a entonação de voz, o olhar, a segurança, porque quem não deve não teme. Eu não estava indo morar no Reino Unido. Eu não estava indo morar na Inglaterra. Eu não estava indo morar em Londres. Eu estava indo lá cumprir uma missão. Então eu me comportei como um missionário legitimado. Não é alguém só que sabe dirigir. Aí você fala: mas qual o valor da sua carteira no Brasil? Tá. E você acha que fora do Brasil, se essa carteira fosse uma carteira oficial de um policial militar, se ele resolver deportar, você acha que ela ia ter algum valor? Absolutamente nenhum. Tem gente que tem um documento tudo em dia, vai tirar o visto, ou vai numa viagem dessa e é deportado. Ou não consegue tirar o visto. E a gente sabe, já ouviu várias histórias.
Agora, eu tenho certeza que um militar, um juiz, um delegado, sabe se comportar, e quando não sabe, isso vira notícia. Está aí a lei do abuso de autoridade sendo discutida com tanta veemência. Então a gente precisa ter experiência, apresentar resultados. Eu, por exemplo, eu visitei esses 21 países, eu evangelizei, eu montei projetos sociais enquanto trabalhava fora do Brasil. Eu trabalhei nas ruas de Paris, nas ruas ali tem vídeos. Eu fui para o Nepal, para o Sudão, para a Romênia e voltava para a Alemanha, as lágrimas, aos prantos com a história. Tanto tem os vídeos das bonecas, que teve tantos e tantos milhões de acessos devido ao assunto que eu trouxe à tona vindo do Nepal e do Sudão, de crianças, né, meninas que eram compradas por algumas centenas de dólares para ser vendida a alguns milhares de dólares. E o rapaz corta as cordas vocais, o médico, tira os tímpanos, ele coloca um fone até 1 decibéis que a criança fica surda. A menina de 9 anos que nunca menstruou. Meninas que passaram em Minas, tiveram a sua perna implodida, ele corta a outra. E nas duas ele bota um gancho e deixa ela só com o toquinho no cotovelo e bota outro gancho, fixa no osso, pendura elas e elas são vendidas para ser abusadas até a morte, para serem mantidas vivas, sem ouvir, sem falar e serem abusadas até a morte. O que o diplomata, o capelão, ele faz? Ele denuncia, ele luta, ele leva essa notícia. Você não leva só esperança e amor, você leva mediação, concílio, mudança. Não é? Você se posiciona, por isso que nós fundamos a convenção com o ID e com o IDA, né? O intensivo da Europa e o intensivo das Américas, para que todos possam ter acesso e nós possamos disseminar o trabalho de todos e todos possam se unir. E juntos nós somos mais fortes. O cordão de 3 dobras não se arrebenta fácil. E é melhor serem 2 do que 1. Se um cair, o outro levanta. Então a cada convenção, a cada momento, a cada vídeo, a cada união, a gente tem o quê? Muitos resultados a serem apresentados. Muitos resultados a serem gerados. E resultado fala. Resultado fala. Com o resultado você tem legitimidade e autoridade para falar. Igual uma pessoa que vai fazer uma entrevista, por exemplo, para ser caminhoneiro. E ele fala, você dirige caminhão? Dirijo. Você tem carteira? Tem, agora já está legitimado. Mas tá, quantas viagens você fez para o sul do país? Nenhuma. Quantas você fez para o nordeste? Nenhuma. Então ele não tem autoridade experimental. Ele não tem experiência, ele não tem história para contar. Então, quanto antes você se posiciona, mais você gera resultado, mais você tem história para contar. Qual é a sua dúvida principal? Pesquise a sua dúvida. Vem aqui na nossa plataforma, faça o curso de coaching, faça o curso de teologia, faça o curso de destravamento emocional, ansiedade para você e para os outros. Ninguém vende aquilo que ele não compra. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Eu sempre conto a história daquela mulher que tinha algumas vizinhas que não gostavam dela. E uma era muito específica e a vizinha deu para ela, colocou na porta da casa dela um cesto cheio de esterco, cheio de fezes. Tinha até fezes de gente, cheio de estrume e cheio de bicho. Ela olhou para a casa da vizinha e pensou, que pena, mas eu vou devolver. E ela fez uma cesta de flores e colocou na porta da casa da vizinha com um bilhetinho escrito, cada um dá o que tem. Ninguém pode dar o que não tem. Quando ela ficou com dó da vizinha, ela viu que ela colocou para fora o que tinha dentro. Nós precisamos ser cheios de amor, cheios de paz, cheios de convicção, cheios de equilíbrio, cheios de fé, cheios de sede de justiça, porque nós somos bem-aventurados quando nós temos sede de justiça, fome de justiça. Isso faz toda a diferença na nossa vida.
Então pense nos seus resultados. Vamos lá. Como se usa a carteira? Nunca apresente sua carteira assim. Sempre apresente a sua carteira assim. De modo que essa é a da minha esposa, são outras que eu tenho aqui, nossos alunos, olha, de modo que vou colocar aqui para você, a sua identidade apareça. Aqui, no meu caso, tem o CPF, data de nascimento, CNPJ da plataforma, aqui tem a Associação de Pastores da cidade a qual nós fazemos parte, e é um órgão parceiro, porque nós temos parceria com muitas entidades. Aqui tem a expedição, se ela tem validade, aqui tem meu nome inteiro e aqui tem um QR Code, que se qualquer autoridade oficial pegar e colocar aqui, ela vai abrir na página do site que tem seu nome atualizado, né? A carteirinha tem validade por 2 anos, né? A validade dela é 2 anos, a cada ano você paga uma pequena taxa porque você recebe um emblema de condecoração, que não necessariamente é esse, mas cada ano você recebe um emblema novo, uma condecoração nova, porque você está fazendo história mais um ano. Então é importante que ele veja que ele vai pegar a sua identidade e vai ver que é o mesmo número que está aqui, ele vai ver que tem uma entidade aqui que tem seus documentos, colocou aqui, e você está em dia, e gente organizada anda em dia. Se alguma coisa na sua vida não está em dia, peça a Deus para pôr em ordem, que Ele vai te ajudar. Mas se você está andando com a sua carteira em dia, de repente o documento do seu carro não está, não é legal. Mas você não precisa deixar de apresentar, por algum motivo não estava, e você vai falar, olha, a gente procura andar em dia. Mas aconteceu isso, olha, eu sou diplomata civil, eu ajudo pessoas, eu vou na favela, eu vou na escola, eu vou na cadeia, eu faço mediação internacional, ajudo pessoas, fazemos parte de causas beneficentes. E você está em dia. Então, às vezes, uma coisa te ajuda na outra. Nós vemos um país numa situação tão caótica, tão difícil. E o nosso curso é acessível, você que adquiriu sabe que é fácil. E aí você paga 20, 30 reais, né, para estar em dia. Então, se você não está em dia com isso aqui, você vai estar em dia com o quê? Não é? Então, isso vai fazer toda a diferença. Isso vai fazer toda a diferença. E você sempre apresenta a carteira com o seu documento. Se ele vai ver o distintivo ou não, ele vai. Qualquer autoridade sabe que uma carteira como essa é uma carteira distintivo. Então, você apresenta ela dessa forma. Essa é a melhor maneira de se usar a carteira. Agora, não é dando carteirada, mostrando o que é, o que faz. Isso pode gerar um problema, por isso que nós temos documentos na plataforma, na qual você é obrigado a assistir esse curso. E você não pode, de forma alguma, utilizá-la de maneira errada. Se você vai a algum lugar, se você teve uma recaída, se você está fazendo o que é errado, use qualquer coisa, menos a sua carteira, onde você é uma autoridade, você usa ela como ofício de juiz de paz, de capelão, diplomata civil, você vai escolher aqui, né, o que vai aqui. Nessa aqui, diplomata civil. Aqui, ó, diplomata civil. Então, é muito importante uma coisa chamada responsabilidade, essa é a maior de todas. Saber usar a sua identificação. A autoridade, ela é símbolo de responsabilidade. Você já pensou uma pessoa, eu fui fazer missões no maior prostíbulo a céu aberto da América Latina, que fica na cidade de Campinas, Itatinga, visitar um pastor que mora lá há 25 anos. Ele perdeu a conta de quantidade de líderes, pessoas que ele foi lá resgatar, que estavam lá, tiveram recaídas, foram parar lá, e aí uma pessoa dessa é pega com uma carteira dessa, dando carteirada lá, se não for morta, eles ligam para a entidade e falam, é isso que vocês ensinam? É isso que essa pessoa aprendeu aqui? Então, quer dizer, a deficiência da sua alma vai fazer você ter problema no seu dia a dia, na sua vida espiritual, na sua comunhão, na sua história, vai manchar a sua história, você vai ser expulso, vai ter sua carteira recolhida, vai responder processo, não é? Então tem que ter responsabilidade. Nós temos o CNPJ, nós temos um conselho, nós temos líderes de vários lugares do mundo envolvidos. Parece chato, mas se eu não falar, ninguém vai falar. Tenha postura. Compre o seu brasão, o que vai no peito, que é só essa lapela aqui, né? Que ela tem aquele corte aqui, eu estou sem ela aqui, que vai aqui no peito. Quando você usá-la, usa para o seu casamento, usa para fazer visita, usa para ajudar. Você está num aeroporto,
alguém não chegou, ou teve um problema lá no avião, o avião está sumido, a mãe está em desespero, como aconteceu quando eu fui em Düsseldorf, um avião da Germanwings que vinha da Espanha para Düsseldorf, o piloto jogou o avião numa montanha e matou 149 pessoas, as famílias aos prantos. Aí você coloca o distintivo e vai lá ajudar as pessoas no chão, se jogando, gritando, desesperada. Você está ali para levar ajuda psicorreligiosa, amor, esperança, equilíbrio, chorar com os que choram. Ok? Então, esse posicionamento é o que vai fazer a diferença. Ok? Protocolos internacionais. Em uma das minhas voltas da Itália, uma delas estava com o meu irmão, que é pastor, foi para lá fazer o seu intercâmbio cultural, visitar os países, fazer lições, aprender um pouco do idioma. E ele queria estudar muito as cartas de Paulo, tem um curso dele sobre as cartas de Paulo na plataforma, vale a pena você ouvir, é um mestre. E nós fomos no Coliseu, fomos no Vaticano, fomos onde Paulo ficou preso e Pedro. Na Alemanha estivemos aonde grandes homens como Martinho Lutero esteve. Na Itália você tem Firenze, onde Jerônimo Savonarola, são nomes poderosos, foi queimado em praça pública por afrontar a Igreja Católica, não é? Ele antecede Lutero. Então nós fomos estudar a história desses homens e pesar naquele lugar, foi maravilhoso. Na volta, estávamos no aeroporto, olhamos, vi um cap branco, uma faixa branca no peito, uma indumentária, e eu reconheci que era uma autoridade, né? Era uma policial de aeroporto. E ele chegou até nós sentamos e eu falei, ele vai pedir nosso documento. Eu estava bem alinhado, meu irmão, uma roupa mais tranquila, mais, como nós chamamos no Brasil, mais folgada, mais light. E ele achou alguma estranheza, não sei se por preconceito, por ser visual demais, e pediu e ele ia nos interrogar, mas ele foi pro canto, olhou se o passaporte era verdadeiro ou falso, começa por ali, e viu que era verdadeiro, mas eu percebi que ele começou a enrolar. Nesse dia eu estava sem meu distintivo, então quando ele viesse eu já o teria colocado, ele ia me abordar com um pouco mais de cautela. Mesmo assim, foi dando o tempo, eu vi que ele estava enrolando e olhando para ver se a gente ia ficar nervoso, eu olhei e fiz assim para ele. Eu não posso perder meu voo. Quem não deve, não teme. Você não pode se impor de mais, mas de menos também não. Então, protocolo internacional. Você é um diplomata no seu país. Você é um mediador, você leva ajuda. Você é um capelão, você leva força, amor, esperança numa humanidade caída. Sem família, sem paz, sem comunhão entre pais e filhos. Tem que ter consciência de quem você é, o que você leva, o que você carrega, o patamar que você está, onde você mudou de vida, o que roubava não rouba mais, o que matava não mata mais. Então você é uma nova pessoa, você tem que saber se impor, e a frase que eu uso é sempre essa aqui, ó. O carvão, a pedra de carbono, na condição de pressão e temperatura, vira um diamante. Por que o ser humano não pode mudar? Você tem que se valorizar. Logo, você vai valorizar os outros. Porque você foi exposto a uma condição de pressão e temperatura que mudou a sua vida, pressão psicológica, dia a dia, dificuldades, e você teve que mudar e você se tornou uma pedra preciosa. Então agora você acredita nas pessoas porque Deus acreditou em você. Fora disso é o quê? Egoísmo. E a Bíblia fala que a soberba precede a queda, a altivez ruína. Isso é fundamento de diplomacia, capelania, juiz de paz, autoridade, legitimidade. Isso vai reger a tua vida emocional, espiritual, não é? Então, a premissa da nossa vida tem que ter ordem, disciplina, valores, zelo, cidadania. Ok? Assim como tem que ter ordem, disciplina, valores, zelo, cidadania, nós somos biopsicossocial e espiritual. É muito importante estar consciente de que nós somos escolhidos. O que é ser um escolhido? Muitos são chamados, poucos escolhidos. Escolhido é o que se posiciona, é assistir essa aula, é saber usar carteira, é se posicionar na sociedade. Escolhido, ele está dentro de um quadrante que eu resumo como sentimento, posicionamento e relacionamento.
Tem gente que é amado, mas ele não se sente amado. Logo, ele não dá amor, ele não se posiciona com amor. Logo, ele vai ter problema de relacionamento. E o contrário também funciona. Se você está bem resolvido nos seus sentimentos, você vai estar bem resolvido com a sua família. E se não está, faz terapia, busca ajuda, ora, jejum, aprenda a lidar com seus fracassos. Lidar com os fracassos é muito mais importante que lidar com o sucesso. Você vê muitas pessoas que não tinham nada e hoje têm tudo. E tem o oposto, pessoas que tinham tudo e hoje não têm nada. Tudo isso se resume: sentimento, posicionamento, relacionamento. Eu sempre faço essa pergunta: de quantas cavernas Elias precisa? De quantas baleias Jonas precisa? De quantas olarias Israel precisa? De quantas vezes passar pela fornalha nós precisamos para adquirirmos uma postura e nos tornarmos e nos incumbirmos daquilo que realmente nós fomos e nós somos chamados. Então, o que é ser um escolhido? É lidar com seus sentimentos de rejeição, de perca. O seu inconsciente registrou isso. Como ele registrou aprender a andar, a falar, ele registrou os gritos. O não pode, não vai, você não vai ser. E aí você acha que você não é, não pode, não vai. Eu lhe digo que é, que pode. Quando você vem para a presença de Deus, Deus vai te curar e te mudar para que a sua vida aconteça. O que é ser um escolhido? Ser um escolhido é se posicionar, é saber a hora certa de agir, é conhecer o ambiente que você está. Se você descobre o seu valor, você vai descobrir o valor do outro. A Bíblia diz em Isaías 41, ou é o 43, é um dos dois, sobre riquezas encobertas, tesouros escondidos. Nem sempre é dinheiro, nem sempre é uma pessoa, é você descobrir a sua riqueza. Olha, onde bater? Certa vez um navio de ouro parou em alto mar. Mandaram vir o melhor para ver se as máquinas voltavam a funcionar. Ele entrou na sala de máquina, desceu de helicóptero dentro do navio, o cara falou assim: esse é o cara. E ele entrou lá e não achou o problema. Chamaram o segundo. Veio de helicóptero, correndo para que o navio pudesse sair de alto mar. Estava carregando um ouro. Podia ter sido sabotado. Não resolveu o segundo. Veio o terceiro. Sabe quem era o terceiro? O cara que construiu as máquinas daquele navio. Quando ele desceu, ele olhou, e ele foi em um lugar, e ele percebeu algo diferente. E ele falou: alguém tem um martelo? Ele pegou um martelo e bateu numa válvula. Quando ele bateu, fez... e ficou um tempão. Ele falou: pode ligar. Quando ligou, as máquinas começaram a funcionar. Ele sabia onde bater porque construiu aquela máquina. Ele sabia que tinha uma válvula de escape naquele lugar. Na hora de receber, o dono mandou pagar os três. Um era $100, um era $300. E o que bateu na válvula era $10.000. E agora o dono do navio perguntou assim: pague todos, mas pergunte para o que resolveu o problema, para que ele apenas justifique o valor, né? O valor, o que ele fez, o valor que justifica cobrar tão caro, que ele justifique o valor. E ele disse: a martelada na válvula, $1, para saber onde bater, $9.999. Saber onde bater leva uma vida, leva tempo. Saber achar o valor das pessoas leva tempo. Saber o seu valor leva tempo. Ninguém melhor do que quem fez a máquina, quem fez o ser humano, para mostrar para ele o seu valor. Quando eu era jovem, a gente cantava uma música: você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Ou seja, você carrega, você é portador, muito mais do que uma cédula ou uma carteira. Você porta Deus. Se a gente não consegue lidar com Deus, a gente não vai conseguir lidar com uma carteira. Então, saiba onde bater e o jeito de bater. As pessoas que são agressivas, elas têm um motivo.
As pessoas que se perderam, elas têm um motivo, não importa se o motivo é mínimo ou é grande, é um motivo que o inconsciente dela justifique, ela não consegue enxergar. Você precisa ajudar as pessoas a entrarem por um caminho onde elas precisam enxergar, que elas precisam de ajuda. Você vai ver alguém ser arrogante com você em algum lugar, você vai olhar com dó, porque você sabe, essa pessoa precisa de ajuda. Então, descobrir onde está o problema. Fazer as pessoas perceber que elas têm valor para Deus, para o pai, para a mãe, para a sociedade, que ela pode vencer, dar a volta por cima, reconstruir, exercer a diplomacia civil e humanitária. Dinheiro não é tudo. Aliás, tem coisas que o dinheiro não pode comprar. Consciência, discernimento, o dinheiro não pode comprar. Porque se você não discerne quanto vale as coisas, elas não valem nada. Certa vez um homem queria vender um sítio e pediu para um poeta escrever o anúncio. E o poeta escreveu um anúncio parecido com, sei lá, Machado de Assis. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Lá tem uma cachoeira, onde todas as tardes eu vou para lá para sonhar. E muita gente chamou para comprar, ficou encantado. E um dia ele encontrou o poeta falou, e aí, vendeu a chácara? Ficou bom o anúncio? Ele falou, não, você me fez ver uma chácara que eu não sabia que eu tinha. Você precisa saber o que você tem, porque às vezes as pessoas dão um valor em você que você não tem noção. Só que a gente fica esperando isso acontecer. E a gente não pode, nós temos que nos posicionar. E eu costumo sempre dizer, esse bebê que aprende, um dia se torna adulto e se torna professor. O mesmo Provérbios 18 que fala, ensina a criança o caminho, não é só o caminho da palavra. O caminho da verdade, da vida, do amor, da gratidão, do respeito, da cumplicidade, da esperança, da fé, da reciprocidade, do altruísmo. De vencer esses barulhos interiores, de pensar o que está pensando e não deixar ser sugado. Então, quando você aprende isso, você cresce. E aí o mesmo Provérbios 22 vai dizer assim, aquele que é bom no que faz, será colocado entre pessoas importantes. Em outras traduções diz, aquele que é perito na sua obra será colocado entre os reis. Perícia, ser perito em ser humano, ser perito em pessoas, vai gerar para você autoridade, legitimidade, que vai gerar para você oportunidade. Eu sempre digo que quando o jardim está belo, você não corre atrás das borboletas, elas vêm até você. Coisas difíceis de ver, borboleta, beija-flor. Sabe por que a maioria do jardim não tem rosas que podem hospedar borboletas e beija-flor. Então, quando você é bom, você atrai coisa boa e coisa ruim. As coisas ruins você muda e as coisas boas são bênçãos. É a glória da segunda casa, é a dupla honra, é a bênção de Deus para a sua vida. Isso é fundamento. Isso é fundamento. Isso é rocha para se construir qualquer coisa. Não adianta se tornar um médico arrogante, engenheiro arrogante, um diplomata arrogante, um juiz de paz arrogante. Nada. Ela não se sustenta por si só. Então, quando você é bom no que você faz, isso vai te gerar oportunidade. Olha, eu leciono no ensino superior, eu trabalhei no legislativo. Olha, eu dou assessoria de imprensa para o Conselho de Pastores, eu dou aula, eu tenho a plataforma, eu converso com pessoas, eu viajei o mundo. Algum motivo tem. Ah, foi escolhido por Deus. Claro, mas Deus dá na nossa mão o quê? Ferramentas. Você é um bom comunicador? Não. Você é bom para abraçar? Não. Você é bom para ler? Não. Você é bom para ensinar. Ache o seu valor. Cuide do seu jardim. Veja que até a borboleta ela tem um ciclo. Um ciclo de rastejar, depois um ciclo de ficar parada, mas chega uma hora que ela voa. Então é fácil pegar uma borboleta rastejando, mas é difícil pegar quando ela voa. Ou seja, você precisa também entrar no ciclo onde você vai voar, para não terminar a vida sendo o quê? Sendo mais um. Ou seja, mais um. Como é que você se posiciona não sendo mais um? Falando, fazendo, lutando. Uma das frases nós usamos muito. Claro que Jesus não dá para usar ele como capelão, diplomata, ele é rei dos reis e senhor dos senhores.
Mais abaixo dele nós tivemos diplomatas civis e um dos que eu mais admiro é Martin Luther King. E ele dizia, o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Não é quanto o mal está gritando, é o quanto aquele que pode fazer alguma coisa está em silêncio. Ao fazer alguma coisa faz toda a diferença. Faça por você, faça pela sua família. Martim Lutero diz, não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninhos sobre elas. Assim também não podemos nos livrar de sermos tentados, mas podemos nos livrar, mas podemos lutar para não cairmos em tentações. Você veja que uma outra fase de Luther King, nossas vidas começam e terminam no dia em que permanecemos em silêncio sobre o que importa. Lute pelo que é importante para você. Quem aceita o mal sem protestar, coopera com ele. Uma outra frase dele. Aprendemos a voar como pássaros, a nadar como os peixes, mas ainda não aprendemos a conviver como irmãos. Abraça aquele que está viciado em pornografia, aquele que traiu a mulher, porque onde há arrependimento há esperança. O diálogo é a premissa de um grande milagre. Assista o curso ou base do nosso curso na área de comportamento, de ansiedade, da depressão, o de aconselhamento, o de psicanálise. Assista na plataforma, o bônus, acha lá e assista. Faça, se esmere, porque Deus vai te honrar. Você vai aprender a conviver com gente, com pessoas. Uma frase que Nelson Mandela disse é: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, pela sua origem, pela sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. Você pode aprender a odiar, elas podem aprender a amar. Ele está falando aqui do quê? TCC, terapia cognitivo-comportamental. Você pode reaprender. Nosso cérebro é plástico, é a neuroplasticidade. Você estica e volta. Você pode sofrer e voltar ao seu estado normal melhor do que antes. É aquela velha frase: o que não te mata, te fortalece. Eu quero passar um vídeo para você. Gostaria que você assistisse. E depois eu volto com as 12 camadas. O vídeo vai falar deste homem, Desmond Doss. Eu sou um grande fã e admirador dele. Ele fez a diferença porque ele decidiu: não vou pegar em arma. Algumas coisas eu não vou fazer, eu decidi não matar, mas eu posso salvar muita gente. E ele virou livro, virou filme, teve várias condecorações. É legal essa foto que você vê, até a gente mandou fazer os broches que eu falo, não é como esse, é como esse que está no peito dele. A cada ano, cumprindo a sua missão, você recebe um. Cada renovação da sua credencial é uma forma de nós condecorarmos você. E um homem que conseguiu exercer o amor fazendo a capelania militar. Veja a história dele, eu espero que isso toque você, e logo em seguida a gente volta e eu quero falar com você sobre as 12 camadas da maturidade. Vai valer a pena nós terminarmos essas 3 horas de obrigatoriedade. Você vai fazer o Juiz de Paz com o nosso querido professor Gilmar, e você tem a base teológica com o Bosco, você tem as cartas de Paulo com o Felipe, e você tem as apostilas de aconselhamento, entre outros, e alguns vídeos mais que nós vamos selecionar e que vai ficar de apoio. 15 horas. Essa aula talvez seja a principal aula, e eu gostaria que depois você pegasse, porque ela é para te motivar, pegar a apostila e ler cada detalhe das capelanias, prisional, hospitalar, educacional, ler a apostila de Juiz de Paz, além de assistir o curso, a 1 hora obrigatória, e leia a apostila de aconselhamento e a apostila de diplomacia civil e humanitária. Leia o cerimonial de eventos, aprender a se comportar em eventos. Isso nunca mais vai sair da sua vida. Então receba a sua carteira, põe o seu certificado põe na sua parede e se orgulhe de ser quem você é. Vamos lá ver esse vídeo. Desmond Doss. Eu tenho que me alistar. Não posso ficar aqui enquanto todos lutam por mim. E os soldados que vivem, vivem porque são capazes. Você não é. Você precisa sentar e orar para tudo. Eu já vi pés de milho com físicos melhores. Se tem um problema,
Você deve ser o problema. Não tenho problema nenhum em usar o uniforme, saudar a bandeira e cumprir o meu dever. Eu só não carrego arma nem tiro vidas humanas. Eu já fiz tudo o que me pediram, exceto uma única coisa. Eu sou tratado como um criminoso só porque eu não quero matar. Você tentou. Não vou tocar no rifle, senhor. Acaba com essa bobagem. Desiste. Não posso, senhor. Chega, isso acabou! Tô ouvindo! Puxa logo esse gatilho! Não esperem que ele salve vocês no campo de batalha. Porque ele, com toda certeza, vai estar ocupado com a própria consciência para poder ajudar. Mas não vou conseguir viver comigo mesmo se não permanecer fiel ao que eu acredito. Eu podia ter matado ele. Podia sim. Assassinato é o pior de todos os crimes. E tirar a vida de outro homem é o pecado mais abominável aos olhos do Senhor. E se fosse atacado? Desse jeito. Não é certo que outros homens tenham que lutar e morrer para que eu possa ficar em casa em segurança. Eu tenho que servir. Eu tenho a energia e a paixão para servir como médico. Junto com todos os outros homens, correndo os mesmos riscos, só que enquanto eles tiram vidas, eu estarei salvando. Com o mundo tão empenhado em se despedaçar, não me parece uma ideia tão ruim que eu queira reconstruí-lo, nem que seja um pouco. Meus filhos! Por favor, não! Por favor, não me deixam! Eu não vou a lugar algum. Eu vou te levar pra casa. Você tá comigo, Ralph, tá bem? Eu vou te levar pra casa. Você não tem certeza? Desce ele agora! Soldado Rawls está livre para entrar no inferno da batalha sem uma única arma para se proteger. Uma guerra é um conjunto de circunstâncias diferentes. Jesus disse: eu deixo um novo mandamento a vocês. Amem uns aos outros, assim como eu os amei. Depois de tudo que a gente passou, qualquer homem são imploraria por uma arma. Eu nunca disse que eu era são. Foi sua mãe que te criou? Eu a conheci. Ela me deixou no orfanato aos 5 anos. Nunca mais a vi. Aprendi cedo a odiar. E aprendi a julgar mais rápido ainda, e te julguei errado. Eu tô com medo, eu tô com medo. Vai ajudar com a dor. Não, não, não faz isso! Ande! Anda, Smith, fica comigo! Vem, a gente tem que ir! Você não mata. Isso é tudo. Sim, senhor, é tudo. Você sabe que tem muita gente que morre na guerra? Sim, senhor. Quer dizer, essa é a essência da guerra. O Howell e o Doss fizeram isso? Não, foi só o Doss. Doss, o covarde. Só o que eu via era um garoto magrelo. Eu não sabia quem você era.
Você fez mais a serviço do seu país do que qualquer outro faria. E eu nunca errei tanto em relação a alguém na minha vida. Espero que um dia possa me perdoar. A maioria aqui não crê nas mesmas coisas que você. Mas eles acreditam demais no quanto você acredita. O que fez naquele cume não é nada menos do que um milagre. E eles querem isso. E não vão querer subir sem você. Estamos esperando, senhor. Esperando pelo quê? O soldado Doss terminar de orar por nós.